Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um fenômeno que está acontecendo no mundo jurídico, que é o aumento das ações contra o Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida, vocês sabem, é o programa do governo Lula de dar dinheiro aí para dar moradia para muitas pessoas, né? Só que o que acontece? O governo Lula faz uma licitação, né? Licitação, sabe como é que é a licitação de governo? Sempre tem os esquemões e coisa e tal. E daí a construtora constrói as casas do Minha Casa Minha Vida, e aí o que acontece? As casas são uma porcaria completa, um negócio totalmente inútil. As pessoas recebem a casa do Minha Casa Minha Vida e imediatamente entram com ação contra a construtora e o governo federal por conta da casa porcaria que receberam. E aí estão ganhando. Isso está gerando uma explosão de precatórios para essas pessoas. Olha que coisa. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Philip Mountbatten, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Constituição brasileira ela é cheia de gatilhos idiotas, coisas que não fazem sentido. Por exemplo, no artigo 7º da Constituição brasileira, o pessoal cismou de colocar direito à moradia como um direito brasileiro, né? E como vocês sabem, não existe direito que dependa do trabalho de outras pessoas. Se alguma coisa depende do trabalho de outra pessoa, não é direito. Pode ser uma lei, né, coisa e tal, mas direito não é. Direito, por definição, é algo que é intrínseco seu, sem depender de mais ninguém. Então, por exemplo, direito à integridade do seu corpo, você tem. Você tem o direito que ninguém agrida você, que ninguém atente contra a sua vida. Isso é um direito que as pessoas têm. Por quê? Isso não depende de ninguém. As pessoas, se não fizerem nada, você está se mantendo a sua integridade, está mantendo a sua integridade física. Então, esse é um direito real, né? Direito de propriedade, você tem o direito que as pessoas não invadam a sua propriedade privada. Não precisa ninguém fazer nada. Agora, no momento que alguém tem que trabalhar para garantir um direito seu, isso não é mais um direito. Por exemplo, direito à educação não é direito. Direito à saúde não é direito. Direito à moradia, muito menos é direito. Só que criou-se essa fantasia, né? Vocês sabem, né? Política acaba tendo esse negócio, o pessoal inventa essas histórias de que não existe direito à moradia no Brasil. Que direito à moradia? Não tem lógica nenhuma isso, né? Nem que o governo quisesse, ele conseguiria fornecer casa para todo mundo aqui no Brasil. Uma ideia completamente idiota. Mas aí colocaram isso na Constituição e desde então, isso todos os governos depois da Constituição de 88 tiveram que fazer programas para fornecimento de moradia popular, né? Então isso não é uma coisa inventada pelo governo Lula, isso é uma coisa que existe desde a época do Sarney, né, do Tancredo, todos, já tinha isso na Constituição, já era obrigado a fazer programas de moradia popular, né? Isso resolve alguma coisa? Não, não resolve nada, como eu falo para vocês. O governo não resolve problema nenhum. Mas o governo é obrigado pela Constituição a ter um programa que dá moradia para pessoas pobres, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso fez isso, o Sarney fez isso, o Collor fez isso, o Itamar fez isso e o Lula fez também. O Lula chamou de Minha Casa Minha Vida. Quando o PT saiu do poder, Bolsonaro continuou com esse programa, chamou de Casa Verde Amarela. Aí depois o Lula voltou a ser Minha Casa Minha Vida, mas é a mesma coisa. É um programa que surgiu lá na era do Sarney, que é justamente para atender a Constituição brasileira, dizendo que tem que ter um programa de moradia popular para as classes pobres, né? Mas a Constituição, então, diz que tem direito à moradia, substituíram por esse troço, que não quer dizer nada, porque apenas uma pequena fração das pessoas no Brasil consegue um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Pior do que isso, o que acontece com os políticos? Todos os políticos têm incentivo de criar a pior casa possível, a mais merda possível. Por quê? Porque eles vão fazer a inauguração, né? Que eu entreguei não sei quantas mil casas para os pobres, não sei aonde, olha que maravilha, como eu sou um político bonzinho e coisa e tal. Gastaram uma fortuna na licitação deu dinheiro para um monte de empresa corrupta, amiga do governo e não sei o que lá, mas os caras falam que entregamos não sei quantas mil casas, né? E a visão dos políticos é isso, entrega a casa mais porcaria possível, porque foda-se, quando der problema, vai dar problema lá no governo do outro cara, do outro presidente, então não é problema mais meu, eu já fui o presidente do passado, já passou, né? E tipicamente é isso, se você tem uma casa de má qualidade,
Quando ela é novinha, tudo funciona, né? O problema da casa de má qualidade é que quando ela vai ficando velha, as coisas começam tudo a quebrar, nada funciona mais. Então, essa é a lógica dos políticos, né? Eu entrego para você uma casa bonitinha agora, essa casa vai degringolar em 15 segundos, não 15 segundos não, vai degringolar em 4 anos, daqui a 4 anos eu não sou mais o presidente, então ó, não é problema meu, né? Só que o pessoal percebeu essa jogadinha do governo, né? Ah, você está entregando casa porcaria pra gente? Peraí, vou entrar na justiça alegando que eu recebi uma coisa inválida, porque né, a coisa fala direito à moradia, tem que ter uma moradia decente, não pode entregar qualquer coisa dizendo que é moradia, não pode entregar um barraco dizendo que é moradia, né? E aí o que está acontecendo? Exatamente isso aqui, ó. Alta em processos contra Minha Casa Minha Vida deve ser diagnosticada desde já para que precatórios caibam no orçamento. Então, olha o que está acontecendo. Um monte de gente que recebe Minha Casa Minha Vida, e eu acho que 100% das pessoas que recebem Minha Casa Minha Vida deveriam fazer isso, estão entrando com uma ação contra a construtora, porque né, a má qualidade vem da construção, mas também contra o governo. Por quê? Que é importante entrar na justiça contra os dois, porque a verdade é que as construtoras que fazem esse tipo de coisa, tipicamente são construtoras pequenas, né? É tudo negociata, né? Tudo negociata, isso daí a gente sabe como é que funciona licitação do governo, é tudo com empresário amigo e coisa e tal, e aí as empresas quebram e não pagam a indenização para essas pessoas. Então o que essas pessoas estão fazendo? Entram contra a empresa e contra o governo federal. E aí o governo federal tem que pagar. Como é que o governo federal paga? Na forma de precatórios. Dependendo da situação, se o valor for baixo, você recebe como valor alimentício. Valor baixo, né, precatórios de valor baixo são pagos imediatamente. Se não, você vai receber mais adiante. Mas é importante você entrar na justiça contra o governo, porque o governo não tem que se meter nisso. Agora, se o governo decide se meter nisso, decide entregar a casa, tem que entregar a casa decente, não pode entregar a casa meia boca, entregar a casa de merda para fazer inauguração e poder dizer que, ó, entreguei não sei quantas mil casas, mas é tudo uns casebre que não vale nada, né? Então é isso que está acontecendo, o pessoal está preocupado aqui porque tem um monte de ação crescendo, o pessoal está ganhando as ações todas. Aqui, ó, o CNJ suspeita de uma indústria de indenização no programa Minha Casa Minha Vida. Meu amigo, o negócio é o seguinte, a indústria é indústria de produção de moradia de merda do governo. O culpado é o governo. O errado nesse caso não são as pessoas que estão entrando com ações contra o governo. É o governo. O governo que constrói coisa de merda, contrata empreiteiras de bosta, de amigo do governante, para construir as casas lá, né? O Lula, você sabe como é que funciona a organização criminosa do Lula, né? Ele já voltou com ela 100% normal agora de corrupção. Contrata as empreiteiras amiga, Novo Honor, Odebrecht, OAS, não sei o que lá, para construir as casas, né? Aí rola lá as propinas, rola a corrupção toda ali, entrega umas casas de merda, porque ninguém se importa com isso, é só pobre que vai receber mesmo. Fazem muito bem os pobres. Todo mundo que recebeu Minha Casa Minha Vida deveria entrar com essa ação para cobrar do governo. Já que o governo cismou de dar uma casa para o pessoal, tem que pedir uma casa decente, não pode ser qualquer porcaria, né? E aí eles estão falando aqui, ó, que o número de ações por defeitos em construções saltou de 3 mil para 126 mil. E estão dizendo que é porque culpa da justiça. Eu acho muito engraçado, porque quando eu fiz um vídeo criticando a indústria de multas contra empresas de aviação, que existe de fato, por quê? Porque empresas de aviação sofrem um ataque claro de advogados nesse caso, né, aproveitando a fraqueza do CDC, o pessoal, não que você está defendendo empresário, não sei o que lá, não. Eu estou defendendo um absurdo. Por quê? Porque é um negócio voluntário, as pessoas aceitaram aquilo voluntariamente, pagaram a passagem sabendo as condições, e no final das contas, avião nenhum. É o que eu falo sempre, o pessoal que reclama que o avião não decolou por tempo ruim e coloca a culpa na companhia, meu amigo, para pensar. Se a companhia decolar com um tempo ruim, está arriscado o avião cair e você morrer. Não tem que querer mesmo que atrase. É muito melhor ter um voo atrasado do que morrer num voo de avião, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, nesse caso é um absurdo, é ativismo judicial. Contra o governo, não. Contra o governo tem que fazer isso mesmo. O governo é o grande malfeitor da sociedade, faz tudo nas coxas, faz tudo errado, o governo só atrapalha as coisas. Então tem que entrar com ação mesmo contra o Minha Casa Minha Vida,
contra a corretor, contra a construtora e contra o governo, porque é o governo que vai bancar no final das contas via precatório, né? E a verdade é essa, o governo faz exatamente isso, faz as construções mais merda possíveis, não fiscaliza coisa nenhuma, não exige nada de nada da construtora, porque é tudo esquema de licitação roubado, com corrupção e coisa e tal, e se ferra o pobre lá no final da ponta que recebe uma casa que não tem validade nenhuma, que não vale para nada, né? Então, nesse caso aqui, não é ativismo judicial, não. Esse caso aqui é justiça, busca por justiça do indivíduo contra o governo. Tem que entrar mesmo, todo mundo que recebeu Minha Casa Minha Vida tem que entrar com ação contra o governo, porque o governo é o opressor. Ali não foi uma coisa voluntária. Toda relação que não é voluntária, toda relação que é forçada pelo governo, tem que ser contestada na justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.